Então, gente, continuando aqui, estava falando da curva de oferta de mercado, e com base nessa oferta, a gente tem o quê? Que variações de preço do produto levam a variações na quantidade ofertada do bem no mercado, né? Variações de preço, aumentos de preço, leva a variações da oferta individual, normalmente, né? Aumento de ofertas individuais e a soma dessas ofertas, né? E desses aumentos de oferta leva o total ofertado na economia e ao aumento no total ofertado na economia. Mas então nós temos uma questão que é muito importante, muita gente se confunde, que é o que? Primeiro, ao nível de preço P1, a gente tem que diferentes empresas vão produzir e ofertar diferentes quantidades do bem. Umas empresas ganham mais, outras ganham menos. Somando a quantidade produzida por todas as firmas, nós temos a quantidade total ofertada Q1. Se o preço do bem aumentar por alguma razão, quem produz passa a produzir mais, e quem não produzia passa a produzir. Somando as quantidades ofertadas individuais de todas as firmas, a gente passa a ter uma quantidade ofertada total maior. A gente está indo do ponto A para o ponto B. Mas a questão é a seguinte, e outras possibilidades, né? De preço e quantidade existem. Traçando uma linha, ligando todas essas combinações, nós temos a curva de oferta de mercado aí desse bem. Mas a questão é a seguinte, a curva de oferta é exatamente isso, é a curva, é a mesma observação que eu fiz para a demanda. Na economia, dizer que existe a oferta de um determinado bem, oferta de leite, oferta de ovos de chocolate, oferta de carro, oferta de imóveis, apartamento, residências, oferta de qualquer coisa, falei oferta de tijolo, oferta de passagens aéreas. Pense aí o que você quiser, a oferta de seja lá o que for não é uma quantidade fixa. A oferta significa uma curva. Na economia, por exemplo, nesse slide que a gente está vendo, não cabe dizer que a oferta dessa economia é Q1. Q1, digamos, é 1 milhão de apartamentos ou tantos milhões de metros quadrados sendo construídos. Então no Brasil nós temos uma oferta de 1 milhão de apartamentos. Essa é a oferta anual de apartamentos no Brasil. Ou 3 milhões de veículos. Essa é a oferta de veículos no Brasil. Não, essa não é a oferta. Essa é a quantidade ofertada ao nível de preço P1. Ao preço P1, a quantidade ofertada é essa, Q1. Mas se o preço variar, no caso subir de P1 para P2, a quantidade ofertada aumenta de Q1 para Q2. Mas a questão é, a oferta, em ambos os casos, o ponto A e o ponto B, a diferença entre eles é a quantidade ofertada, mas os dois pontos fazem parte da mesma oferta. A oferta da economia é a curva, ela indica que variações de preço levam a variações na quantidade demandada, tá? Então, a quantidade ofertada aí de Q1 para Q2, porque o preço foi de P1 para P2, isso não quer dizer que está tendo aumento de oferta na economia. A oferta é a mesma, é a curva. A oferta está dada, o que está aumentando é a quantidade ofertada. Temos isso. Sendo assim, o que seria um aumento ou redução? Vamos pensar em aumento de oferta. E o que levaria a isso, né? Então, nós temos a questão de... droga. Não, tá. Seria a variação da oferta. Calma aí. Vou mudar aqui. Variação da oferta de mercado. Isso, assim. Então a gente estava vendo a curva de oferta de mercado. Agora vamos ver a variação da oferta de mercado. Então a gente tem que, a um certo nível de preço P1, diferentes produtores vão produzir uma certa quantidade e vão vender uma certa quantidade. Somando a quantidade ofertada por todos os produtores, a gente tem a quantidade total ofertada, Q1. E estamos no ponto A. Se o preço subir de P1 para P2, então
Quem produz passa a produzir mais e outros produtores que não produziam passam a produzir também. Isso leva a um aumento na quantidade ofertada. A gente está indo do ponto A para o ponto B. Então, estamos aumentando a oferta. Mas a gente já viu, por esses dois pontos, passa uma determinada curva de oferta. Vamos dizer, o preço ofertado inicial seria o preço ofertado A, tá? Porque vai ter uma outra curva, então a curva de oferta inicial, a curva A, tá? Nada a ver com o ponto A. Então a gente está percorrendo a curva de oferta. Um aumento de preço leva a um aumento na quantidade ofertada, mas a oferta está dada, tá certo? Então, de A para B, o que está vendo é um aumento na quantidade ofertada. A oferta está dada, a oferta é a curva, tá certo? E sendo assim, o que seria um aumento de oferta? Um aumento de oferta significa o quê? Significa um aumento na quantidade ofertada sem que haja variação nos preços. No caso aí, antes de falar do aumento da oferta, a gente está indo de A para B, a quantidade ofertada está aumentando porque o preço aumentou. O preço foi de P1 para P2, a consequência é que a quantidade total ofertada foi de Q1 para Q2. Mas se é assim, a gente só está percorrendo a curva de oferta. A oferta está dada, o que está aumentando é a quantidade ofertada. O que seria um aumento de oferta, então? Seria um aumento da quantidade ofertada sem que houvesse a variação de preço. Ou seja, o nível de preço P1, a quantidade ofertada, por exemplo, passa a ser Q2, né? Então a economia passou a produzir e ofertar mais do produto sem que houvesse variação, no caso, aumento de preço, né? Ou seja, a gente está indo para o ponto C. E esse ponto C, na realidade, significa o quê? Significa que ele faz parte de uma nova curva de oferta, né? A curva de oferta está se deslocando para baixo e para a direita. Quando é assim, a gente tem o quê? Que ao nível de preço P1, a quantidade ofertada aumentou. Isso é um aumento de oferta. Ou o que é a mesma coisa, né? Vendo por outro aspecto, a quantidade Q2 que antes da variação da oferta, os produtores cobravam um preço mínimo igual a P2, agora eles cobram preço mínimo igual a P1. Inicialmente eles vendiam ao preço P1, só vendiam Q1 uma unidade do bem. Agora o conjunto de produtores passa a vender ao preço P1 uma quantidade igual a Q2. Antes, para vender Q2, eles cobravam um preço igual a P2, mas agora, com o aumento de oferta, eles passam a cobrar um preço menor, né? Então, aumento de oferta significa isso. Mantido o preço, a produção total ofertada aumenta, ou a cada nível de produção, o preço mínimo cobrado pelos produtores diminui, tá certo? Então, de A para C ou de B para C, o que nós temos aí sim é um aumento de oferta. Um aumento de oferta diz respeito ao deslocamento de toda a curva, de um deslocamento para baixo e para a direita de toda a curva de oferta. Tá certo? E uma redução de oferta significa um deslocamento para a esquerda de toda a curva de oferta. Mas a oferta, importante ter em mente então, a oferta é a curva de oferta, tá? Às vezes, muito comum, o professor de economia ficar representando, e aqui mesmo já fiz, né, tanto a curva de demanda quanto a curva de oferta por uma reta. Para simplificar, a ideia é que é uma curva, né? Variando o preço leva a variação na quantidade demandada ou ofertada, né? Mas então, variação da demanda que a gente já viu e da oferta que estamos vendo agora diz respeito a um deslocamento de toda a curva, tá certo? E aí o que levaria a um aumento de oferta? Isso aí é para você parar e pensar um pouquinho, né? Mas aqui, como estou falando para o microfone, né? Então, o que seria um aumento de oferta? Seria, curto e grosso, uma redução de custos. Se todos os custos das firmas, não precisa ser de todas as firmas, uma firma ou outra deu um acidente, ela tem custos maiores, elas vão acabar saindo do mercado. Mas aí outras empresas que produzem, se elas tiverem redução de custo, isso significa que o preço mínimo que elas cobram para produzir uma determinada quantidade diminui. Ou, mantido o preço do produto na economia, dado que o custo de produção delas diminuiu, elas podem passar a produzir mais.
No caso, é uma situação que parece ser contraditória, mas não é. O custo diminuir diz respeito àquelas curvas de custo que eu falei, a estrutura de custo. Custo variável médio, custo total médio, custo marginal. Aquelas curvas se deslocaram para baixo, ou seja, cada nível de quantidade produzida, o nível de custo das firmas diminuiu, e isso é que significa a redução de custo. Mas mantido o preço do produto, isso significa que as empresas podem aumentar a sua produção, mas aumentando a produção, na margem, isso vai elevar o custo. Aí você possivelmente vai dizer, pô, que contradição, o custo reduziu ou aumentou? Mantida a quantidade produzida, o custo diminuiu, mas se aumentar a quantidade produzida, na margem o custo aumenta, né? De tal forma que, mantido o preço do produto, se os custos de produção das firmas, do conjunto das firmas, diminui, então isso permite a elas, ao preço que aí está, aumentar a quantidade produzida. E daí nós temos um aumento de oferta, né? de um determinado bem ou de qualquer bem na economia. Ou, de novo, né, se a gente quiser a mesma quantidade dos bens que antes, mas só a preços menores, há que se aumentar a oferta. O aumento de oferta são aquelas duas setas ali. É de A para C, a gente tem mais bens ao preço inicial. De B para C, a gente tem a mesma quantidade de antes, só que a preços menores, né? E com relação ao aumento de oferta, então, a causa seria fundamentalmente isso, redução de custo. E por reduzir custo, como a gente vai ver, podemos dar vários casos, né? Eu já citei, por exemplo, no Brasil nós temos o famosíssimo custo Brasil, não tem ferrovia, a nossa logística é uma desgraça, basicamente porque o governo proíbe construção de ferrovia, então todas as nossas empresas é forma de falar, eu não tenho nenhuma empresa, e acho que quem me escuta também não tem, mas as empresas localizadas, né, instaladas no Brasil, elas têm custo elevadíssimo, porque a logística é uma desgraça, por exemplo, na questão ferroviária. Então, instalar ferrovias no Brasil é bom para todo mundo, não é bom para a região em que se coloca a ferrovia, né? Os produtores da região, eles podem comprar mais barato e comprar mais barato na medida que vão ter menos custo, e também podem vender para os outros cobrando menos, pois pela mesma razão tem menos custo, né? Isso é uma coisa. Então, determinados custos de infraestrutura, entre outros, né? Temos aí a questão do retorno de escala interno e externo, já falei, você pode ter, uma empresa pode ter dificuldades internas, que se elas melhorarem, desperdício, se elas evitarem desperdício, isso reduz custo, é melhor para elas e é melhor para todo mundo. Então, a função da empresa é reduzir custo e evitar desperdício, de um lado. De outro lado, nós temos a eficiência externa da empresa, tipo isso aí que eu falei, ferrovia, bota a ferrovia no Brasil, que melhora a condição de produção de todo mundo. Isso reduz custo e é bom para todo mundo, não só para quem produz, como também para quem compra, né? Além do que, uma coisa que a gente vai ver, já viu, mas vamos voltar a ver, é a questão do poder de mercado das empresas. Tem empresa que não precisa reduzir custo porque é uma empresa poderosa, basicamente porque ela goza de privilégios legais, privilégios estatais, governamentais. O governo disse que só quem pode produzir determinado produto é essa empresa. Bom, essa empresa tenha custo alto ou baixo, pouco importa. O que importa é que ela vai cobrar o preço que ela bem quiser, né? Ou ela tem uma estratégia de cobrar certo preço, e mesmo que ela reduza custo, isso não vai aumentar a oferta do produto na economia. Então, como fazer para aumentar a oferta? Seria criar concorrência, como já falamos, nos mais diversos e diferentes setores da economia. Quanto mais concorrência, em geral, em condições normais, melhor, né? Falamos já da questão do monopólio de interesse social, né? Que é caso raríssimo, é 1 ou 2. A imensa maioria, poder de mercado é bom para o produtor privilegiado com tal poder, mas é pior para todos os consumidores e demais produtores que desejam produzir o produto, né? Então, como aumentar a oferta de um determinado bem na economia? Reduzindo o custo, evitando desperdício
Isso pode ser feito em termos internos dentro de cada empresa e em termos externos a cada empresa, o conjunto da economia. De outro lado, reduzindo o poder de mercado de determinadas empresas ou das empresas que são poderosas, né? E são poderosas porque gozam de privilégio estatal, né? Mas, por último, só dar um exemplo de variação da oferta, a gente tem o quê? Se a gente pensar em termos de informática, computação, telefonia, o aparelho de telefone celular, né? A gente sabe que nos últimos anos o aparelho de telefonia celular ele tem desenvolvido a passos super velozes, né? A qualidade tem disparado e o preço tem desabado. Isso quer dizer o quê? Que a oferta de telefone celular cresce, ou pelo menos já cresceu, mas eu imagino que vai continuar crescendo por muito tempo, a taxas estratosféricas, né? A oferta de celular na economia cresce absurdamente, outros bens nem tanto, né? Mas enfim, só um exemplo real de aumento de oferta. Em sala de aula a gente pode falar outros, né? E também de redução de oferta, né? Aí pense você uma coisa que reduziu a oferta na economia, né? Mas enfim, a gente fica por aqui agora. Valeu, tchau.